Opa, aqui é o Ricardo. E se você é empresário, você provavelmente já caiu na mentira do valuation. E eu explico. Quando eu trabalhava em fusões e aquisições numa multinacional aqui em São Paulo, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, porque lá eu trabalhava na área de impostos e fui então convidado para vir para o escritório aqui do Brasil e passei então a trabalhar com fusões e aquisições, M&A. Eu percebi logo na minha chegada que tinha uma questão muito técnica voltada a trabalhos de valuation. Então, trabalhos de valuation que, na sua maioria, eram trabalhos de fluxo de caixa descontado, fluxo de caixa trazido a valor presente, ou seja, o que o pessoal costuma chamar de DCF, que apesar de ser uma sigla muito usada em português, tem a ver com termos em inglês. Basicamente, essa metodologia que traz o fluxo de caixa para os dias de hoje, né? Quando feito na sua integridade, quando feito da forma passo a passo, é aquela metodologia que você projeta demonstração de resultado, projeta fluxo de caixa, projeta balanço e a partir desse exercício você ao final traz o fluxo de caixa e você tem no valor presente. Como eu acabei convivendo muito com essa realidade do valuation, esses serviços de valuation muitas vezes vendidos como parte integrante de um processo de fusões e aquisições, de um processo de vendas e muitas vezes também vendidos como um exercício individual, isolado, e eu vou falar por que eu acredito que isso é um problema, por que eu acredito que isso é uma questão que precisa tomar muito cuidado, especialmente para você que é empresário, para você que quer vender sua empresa, que tem um negócio de médio porte, um negócio de médio grande ou grande porte. Bom, essa característica peculiar do mercado nacional, para mim, só ficou mais clara, mais patente, a partir do momento em que, num determinado momento da minha carreira, eu fui trabalhar na Inglaterra, eu fui para Londres, aonde eu analisava empresas a partir do pedido de fundos de private equity que queriam entender se determinados negócios, se determinadas transações iam fazer sentido ou não, né? Ou seja, valeria continuar conversando com determinada empresa, essa empresa ia dar o retorno que o fundo estava esperando que ela desse. Por exemplo, o fundo iria investir ali 100 milhões de libras, né? Será que ele ia conseguir tirar 180 milhões de libras, 210, 230 milhões de libras ali dali a poucos anos? Ou será que o retorno ia ser muito pequeno, que não justificasse todo o esforço, todo, por que não, investimento na transação, né? Porque um fundo ou um comprador, né? Quem quer que seja que esteja adquirindo a empresa, acaba gastando muito dinheiro fazendo due diligence, fazendo todas as conversas iniciais, acaba colocando ali parte da sua gestão para ir negociar e para discutir os termos da transação, gasta-se com advogado, com consultoria, com auditoria, né? Mas, de qualquer forma, eu nessa posição de olhar para as empresas em nome do fundo, eu acabava, muitas vezes, na maior parte das vezes, passando meses dentro de um negócio, olhando para os números, olhando para os cenários futuros, fazendo entrevista com o management, ou seja, fazendo entrevista com a diretoria, com os gestores, com o fundador. Então, eu acabei vivendo essa realidade muito mais transacional, essa realidade muito mais de entender a realidade do dia a dia do negócio, de entender possíveis travas na transação, possíveis gargalos que pudessem atrapalhar, de novo, olhando de um ponto de vista, sim, financeiro, mas também operacional, mas também estratégico, né? Não tinha esse ângulo tão enfático do cálculo do valor, das fórmulas e que faz bastante parte da nossa cultura aqui no Brasil. E depois de anos trabalhando na Inglaterra, eu retornando então para o Brasil, passei a apoiar empresários, passei a apoiar negócios, não só na questão estratégica, mas também nessa questão da preparação para a transação, que, claro, aí ficou bastante patente não só essa questão técnica do valuation que eu já falei, mas também ficou muito claro para mim que o empresário pequeno, médio, grande porte, esse empresário, de maneira geral, no Brasil, ele não tem ideia se o negócio dele é líquido, ele não tem ideia
se esse negócio poderia ser vendido, por exemplo, amanhã, se poderia ser vendido, por exemplo, semana que vem, mês que vem. Então, o empresário, muitas vezes, ele fica cego a, a essa real capacidade que ele teria de vender ou não o negócio dele no curto prazo. E muitas vezes gasta dinheiro, bota energia em tentar entender quanto valeria a empresa dele a partir de um exercício de valuation. E por vezes esse exercício de valuation acaba se tornando um exercício vazio. Outra pergunta importante é: esse negócio, essa empresa tem um tamanho mínimo suficiente para estar no radar de compradores? Seja porque os compradores grandes desse mercado vão começar a olhar a consolidação a partir dos maiores do setor, ou pelo menos das empresas médias, né, do médio para o topo do setor. Outro exemplo é quando a gente fala de fundos de private equity ou investidores mais sofisticados, eles vão escrever um cheque. Escrever um cheque de 100 milhões de reais para comprar X% de uma empresa, 25%, 30%, 35%, escrever um cheque de 100 milhões ou escrever um cheque de 30 milhões dá o mesmo trabalho. O processo de investigação da empresa dá o mesmo trabalho para o cheque de 30 para o cheque de 100. O fundo, ele tende, vários gestores de fundo já me falaram isso diversas vezes, dezenas e dezenas de vezes, gestores de fundos diferentes. Fala, Ricardo, eu vou querer fazer um cheque de 100 milhões, eu vou ficar fazendo cheque pequeno, porque minha equipe é pequena, nosso tempo é restrito, a gente tem que alocar nosso tempo em questões estratégicas para fazer a compra correta, para não colocar dinheiro no lugar errado. Então, será que a sua empresa, você que é empresário, a sua empresa tem tamanho suficiente para estar no radar dos interessados, dos compradores, dos investidores? Outra pergunta muito importante é: você tem números redondos que fazem sentido, que são realistas com relação ao passado, que são fidedignos com relação ao presente e que são fiéis com a realidade na hora que faz uma projeção financeira? Quer dizer, você tem números que fazem sentido, você tem números que estão disponíveis para na hora que vier alguém conversar, você disponibilizar, ou existe um trabalho importante para ser feito? Eu vejo várias empresas que têm um trabalho de meses, anos para serem feitos, para ser feito, né, enquanto exercício antes de disponibilizar para uma grande empresa. E essas empresas muitas vezes estão recebendo um comprador que estão batendo na porta, e esse comprador bate na porta e fala: olha, deixa eu ver seus números, os números não fazem sentido, o comprador, ele vaza, ele vai embora. E depois, para ele voltar, muito provavelmente não vai voltar. Esse comprador não, né? Então, são oportunidades que acabam deixando de acontecer, né? Então, essas são perguntas importantes para você saber se o seu negócio é líquido. Porque se você não conseguir responder positivamente essas perguntas, ou se você não souber exatamente o porquê que essas perguntas estão sendo feitas, você provavelmente não tem um negócio que é líquido. Você tem um negócio que precisaria se preparar para ser líquido. A não ser esse caso em que você não está no setor adequado, o setor mais interessado, mais interessante para compradores. Você precisaria ter os números na mão, você precisaria você como fundador precisaria já estar se tornando irrelevante para o negócio. Se você é uma pessoa que está muito presente, que as pessoas dependem de você, que a operação depende de você, isso torna a sua empresa muito pouco vendável, porque uma empresa líquida é uma empresa que está pronta para ser vendida, é uma empresa que está pronta para ser trocada por um cheque ou por recursos, né? O que é uma coisa líquida? Né? Pensa no investimento em bolsa. Uma empresa líquida é aquela que ela é bastante transacionada, ou seja, compara uma empresa que está disponível na Bolsa de Valores com uma empresa que não está disponível na Bolsa de Valores, você vai ter que entrar no contrato social dela para comprar uma participação. Então, uma empresa que está em Bolsa ela é muito mais líquida do que uma empresa que não está em Bolsa, uma empresa de capital fechado. Agora, vamos pensar nas empresas de capital fechado. Em toda essa totalidade de empresas, algumas são mais líquidas, outras são menos líquidas. As empresas líquidas são aquelas que rapidamente poderiam ser compradas porque tem um tamanho interessante, porque o cheque é num valor que é razoável para um fundo investir, está no radar de compradores, né? Os números estão disponíveis, os números são interessantes, o fundador
já está fora, isso é importante porque a empresa já funciona como uma máquina, os gestores tocam o negócio de forma independente. Imagina, essa empresa vai ser comprada, ela vai precisar funcionar de forma independente. Ou não, você vai comprar a empresa de um fundador, vai dar dinheiro no bolso dele e vai precisar dele para o resto da vida. Algumas empresas precisam ali do fundador por alguns poucos anos depois da transação, isso é normal, mas são empresas que já têm um grande nível de independência com relação ao fundador. E se conforme eu fui fazendo essas perguntas e você descobriu que o seu negócio ele não é tão líquido quanto você imaginaria ou tão líquido quanto você gostaria, você começa a perceber que fazer o valuation é um exercício completamente vazio, porque ao fazer o valuation, o que você está fazendo? Você está dando um valor para o seu negócio, você está falando quanto vale a sua empresa. Agora, se eu fizer uma série de cálculos, uma série de exercícios, e aí for descobrir que minha empresa valeria X milhões de reais, só que ela não é líquida, ela não vale X milhões de reais, porque nenhum comprador vai comprar ela. Ela não vale milhões de reais porque ela não está no radar dos fundos, e se tivesse no radar dos fundos, o tamanho de cheque não é bom o suficiente para eles, né? Ou mesmo que você tivesse no radar de uma grande multinacional, uma grande empresa brasileira, você não está entre os grandes. Então, essa empresa vai querer começar a consolidar as empresas grandes para depois olhar para as médias do setor, para depois olhar as menores. E muitas vezes as menores de determinados setores são empresas que faturam alto. Tem setor que só tem empresa de grande porte, tem setor que tem empresas de um pouco menor porte. Então, assim, é muito importante que você direcione o seu foco como empresário para colocar a sua energia, para colocar o seu tempo, para colocar o seu dinheiro naquilo que vai te dar uma resposta interessante. Então, você precisa saber se a sua empresa é líquida ou não, primeira coisa. Segunda coisa, através dessas perguntas, inclusive. Segunda coisa, ao saber que a sua empresa não é líquida, você precisa trabalhar para que ela se torne líquida. Nada é mais importante se você está mirando uma transação, se você está mirando fazer uma transação, fazer um movimento onde você venda parte do seu negócio, ou mesmo a totalidade, para um comprador e botar dinheiro no seu bolso, ou até botar dinheiro de um comprador, de um investidor no seu negócio para depois vender, não adianta você ficar fazendo valuation. Você está gastando dinheiro à toa, você está investindo recurso em algo que não só é teórico, como é vazio. Você está fazendo para receber um número que não vale nada, porque esse número não vai se tornar realidade. Faz sentido o que eu estou falando? Escreve aqui para mim. Isso tem muito a ver com a característica do mercado nacional que eu descrevi um pouco aqui, que eu mesmo descobri ao ter trabalhado fora. Né? Trabalhei nos Estados Unidos, depois trabalhei no Reino Unido, e eu fui descobrindo que a natureza do mercado nosso aqui, ela é bem peculiar com relação a essa questão do valuation, muitas vezes da venda do serviço de valuation. Tá? Então, é o seguinte, se você não é empresário, é muito importante que você compartilhe esse vídeo para o empresário que precisa ouvir isso, que precisa ter ciência para não gastar recurso importante num exercício que não vai dar a resposta. Tá? Se você é empresário, eu queria saber, faz sentido o que eu disse? Escreve para eu entender se essa lógica aqui para você fez sentido. Tá legal? De resto, não esqueça de seguir aqui o canal. Não esqueça de me acompanhar lá nos stories da outra rede, né? Importante que você comente, qualquer que seja o comentário, o que está passando na sua cabeça a partir do momento desse vídeo. Importante você me deixar o feedback aqui embaixo. Eu mesmo vou fazer questão de ver todos os comentários e responder o teu ponto. Combinado? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, não perde, porque aqui a gente fala de criação de valor empresarial. Muito importante para o empresário que quer preparar o seu negócio para ser vendido e fazer isso de uma forma tão bem executada que a empresa passa a se tornar rentável, geradora de caixa, eficiente, começa a ter profissionais de alta qualidade, começa a reter esses profissionais de alta qualidade através do partnership e tudo que existe de melhores práticas que fundos lá fora fazem e que eu vi esses fundos fazerem, porque eles me contratavam e eu acompanhava a jornada dessas empresas, para que você possa fazer na sua empresa, para que você possa
criar valor, você vai apertando os parafusos, vai criando valor, tornando a sua empresa atraente, atrativa e, acima de tudo, redonda. E chega um momento que você deixou ela tão arrumada que você não vai precisar vender, e aí você tem opcionalidade, você consegue escolher entre vender ou ficar com ela. Tá legal? Então é isso aí. Para mais conteúdos de criação de valor, não perde. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até lá.